Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo longo desse canal. Vocês estão sentindo alguma coisa no ar, assim, algum tema, né, que esteja pairando por aí, né? Não sei se vocês estão vendo alguma coisa. Não, gente, brincadeiras à parte, né? Eu acho que tá bem claro qual é o tema que tá. Aquilo ali são coisas que eu tô fazendo, né, para encomendas de agora já de Natal, porque eu sei que o Halloween acabou de acabar, mas gente, Natal tá chegando, né? O ano tá voando, daqui a pouco ele tá aí. Mas antes de eu dizer o que nós vamos fazer hoje, não te esquece, já te inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificação para saber quando a gente lança vídeo. Deixa o like nesse vídeo. E depois que tu assistir, comenta aqui embaixo e compartilha com todo mundo que tu conhece. Então hoje eu vou usar a mesma linha que eu usei para fazer esse trilho de mesa, que uma outra hora eu mostro para vocês. E nós vamos fazer um suplá de Natal. Vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer um suplá. O que é um suplá? O suplá é aquela peça que a gente coloca embaixo do prato, ao invés de colocar uma toalha inteira, né? A gente coloca só ele. Também outro nome para ele é jogo americano, né? Mas o jogo americano geralmente é em tecido, é maior, é mais largo. O suplá é exatamente do tamanho do prato, tá? Quer dizer, óbvio, um pouquinho maior. Então, para isso, a gente vai usar esse barbante aqui, né? Que é o barbante brilho número 6 da Euro-Roma, tá? A espessura dele é 6. Deixa eu ver aqui dentro qual é o tex dele. Tex de 984, tá? Ele inteiro vem 400 metros, então vocês podem ver, eu fiz esse trilho de mesa e, gente, sem brincadeira, essa mesa aqui deve ter 1,5 metro, mais ou menos, de comprimento e ainda tem bastante pedaço sobrando dos dois lados, tá? E aqui vai dar pra fazer no mínimo uns 2 suplá. Fita métrica, né, pra gente controlar o tamanho do nosso trabalho. Tesoura. Acho que a gente não vai estar precisando de marcador, mas a gente vai vendo, né? E agulha número 4. Preparados? Vamos lá. Então, pessoal, antes da gente começar o nosso suplá, eu só quero falar rapidinho sobre a escolha do material, né? Por que eu escolhi fazer esse suplá com barbante? Bom, eu acho que o barbante é um material super versátil para a gente fazer artigos de decoração, porque além de ele ser leve, ele é mais fácil de lavar, né? E eu vejo muitas pessoas por aí fazendo artigos de decoração com fio de malha. Claro, a menos que seja alguma coisa que vai ficar parada e não vai requerer nada muito elaborado, não vai requerer muita limpeza frequente, a não ser tirar o pó, alguma coisa assim. Eu acho um pouco complicado usar fio de malha de algodão. O fio de poliéster eu já falei para vocês que eu já sou mais fã, porque ele também tem essa coisa de ser mais fácil de limpar. Mas no caso de um suplá, ele vai ir embaixo do prato e a gente sabe que inevitavelmente a gente acaba sujando, né? Ou na hora de comer ou na hora de servir. E nesse caso o barbante, né, de algodão, além dele ser mais leve, tu pode lavar ele de uma maneira mais rápida, né? Não fica tão pesado e seca com mais facilidade. Então, essa é por isso da minha escolha de fazer com o barbante. Então, vamos lá. Como eu falei, a gente vai misturar vários pontos, né? Aqui nesse nosso suplá, pra gente fazer uma coisa legal, divertida, né? Então, a gente vai começar com um anel mágico, tá? Eu vou até deixar ele um pouquinho maior aqui. E nesse anel mágico, vou pescar o fio. Eu vou fazer 8 pontos baixos. Então, vamos fazer a primeira correntinha aqui, tá? Ela não vai contar como um ponto baixo, tá? É só pra gente fechar o anel. E aí, vamos fazer ponto baixo. 1, 2, 3, 4,
5. Eu vou fazer até o final, como eu falei, nós vamos fazer 8. Quando a gente chegar aqui, eu volto para mostrar como é que nós vamos fechar essas carreiras e como a gente vai dar prosseguimento. Então, chegamos no fim aqui, já fiz os meus 8 pontos baixos. Ele fica bem bonitinho, ó, parece uma mini guirlanda. E já fui fechando também, né, o meu anel mágico. Eu sempre gosto de ir fechando aqui, ó. Já fechei, não fechei com muita veemência, mas eu vou deixar ele assim, um pouquinho mais abertinho. Daqui a pouco a gente puxa mais. E agora, para fechar essa carreira, a gente vai fazer o seguinte, ó. Tirei minha agulha aqui da linha. Vou inserir aqui na cabeça do primeiro ponto baixo da carreira anterior. Tá mais apertadinho aqui, tá? Vou passar a minha linha aqui e vou puxar ela de frente para trás aqui, tá? Esse suplá, a gente vai trabalhar ele todo pegando só as alcinhas de trás, que é para dar esse toque. Claro, essa linha é bem colorida, então talvez assim não fique uma coisa assim chamando muito atenção, mas fica bem legal porque demarca bem as carreiras e dá para ver direitinho o ponto, né, que a gente tá fazendo. Então, peguei aqui. E agora, a gente precisa fazer aumentos, né? Porque é um círculo e se a gente quer que o círculo fique redondinho, a gente precisa colocar aumentos. Então, essa segunda carreira, a gente vai fazer em meio ponto alto, tá? E nós vamos colocar 2 aumentos em cada ponto, tá? Esse aqui conta como um ponto, tá? Esse fechamento de carreira, agora sim, ele vai contar como um ponto. Então, eu vou vir aqui, puxar um pouquinho, ó, para separar, né, os 2 fios. E vou inserir só nesse aqui. Eu vou deixar esse aqui que tá na frente e vou inserir nesse aqui que tá atrás. Pego o fio que eu tinha passado aqui. Agora, eu venho com o que tá na agulha, dou uma puxadinha, ó, para ajeitar. Passo a laçada, vim pra cá e vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Esse aqui é o meu primeiro, digamos, meio ponto alto, tá? Vou passar a laçada na agulha e vou inserir ela no mesmo lugar do anterior. Passo a laçada aqui, tiro. E vou fazer o meio ponto alto. Então, eu tenho 3 laçadas na agulha, passo mais uma laçada e tiro tudo junto. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro aumento em meio ponto alto. Vamos fazer mais um, então. Laça, vem aqui na argolinha de trás, insere a agulha, pesca o fio, laça de novo, tira os 3 juntos. Mais uma vez, laçada, insere no mesmo fiozinho do anterior, pesca o fio, laçada, tira tudo. Então, vocês vão fazer dessa forma até o final, até chegar aqui, né? 2 meios pontos altos por ponto, sempre pegando aqui na alcinha de trás, e a gente volta aqui para fechar a carreira e continuar. Então, terminamos essa segunda carreira e vocês provavelmente vão notar que o que aconteceu? Ao invés de vocês terem 16 meios pontos altos, vocês têm 18. Por quê? Na hora que a gente fez esse começo aqui da carreira, a gente criou um ponto, né? Então, se vocês querem manter o número original, digamos assim, com 8 pontos baixos, depois 16 meios pontos altos, façam, na verdade, 7 pontos baixos aqui nessa primeira carreira, tá? Mas não tem problema nenhum em ter 9, 18, não tem problema nenhum. Porque como a gente vai trabalhar sempre os aumentos eles vêm de acordo com o número de pontos que a gente tem originalmente. Então, se aqui originalmente ficou 9, em cada carreira que a gente for progredir,
a gente vai ter 9 aumentos. Claro que eles vão ser colocados de maneira intercalada para o trabalho ficar bem circular, ok? Mas então, voltando aqui, terminamos essa segunda carreira de meios pontos altos. Agora, a gente vai fazer a próxima carreira em ponto alto, né? Mas, obviamente, que a gente também precisa fazer aumentos em pontos altos. Então, agora, a ideia é o seguinte: fazer um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento e intercalar até o final para fechar a carreira. Mas vamos lá. Vamos lá começar a nossa terceira carreira. Então, a gente sempre vai fechar dessa maneira aqui, ó. Só que aí agora a gente vai ignorar essa cabecinha de ponto aqui, porque a gente vai trabalhar, digamos, por cima dela. Então, nós vamos vir aqui, ó, no segundo ponto, ó, a cabecinha do segundo ponto que a gente fez. Vamos inserir a agulha, tá? Vamos puxar essa argolinha aqui, ela vai, digamos, cobrir, né, aqui, ó, o primeiro ponto, e aí não vai mais dar diferença de ponto, tá, gente? Como sempre, vamos pegar essa separaçãozinha aqui, vamos inserir a agulha no meio, encaixa a argolinha, puxa aqui pra ficar certinho, não ficar sobrando. Vamos puxar essa primeira laçada, e aí, como é ponto alto, a gente precisa fazer 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3, tá? Então, esse aqui vai contar como nosso primeiro ponto alto, porque ele tá em cima aqui, ó, desse primeiro ponto da carreira de baixo, que já era um ponto fake, tá? Agora, no próximo, a gente vai fazer um aumento em ponto alto. Então, passa a laçada, pega ali na alcinha de trás, insere a agulha, puxa o fio, laçada, tira 2, laçada, tira 2. E mais um, porque esse aqui é um aumento, né? Então, laça, insere, pesca o fio, laça, 2, laça, 2. Então, aqui eu tenho um ponto alto e um aumento em ponto alto. Vou fazer mais um conjuntinho com vocês. Então, laça, sempre pegando aqui na alcinha de trás, pesca, tira 2, tira 2. E agora o nosso aumento. Então, no próximo ponto, laça, tira 2, laça, tira 2 e mais um, ó. Laça, tira 2, laça, tira 2. Então, agora vocês vão repetir essa sequência também até o final aqui da carreira. E a gente se encontra aqui para dar continuidade e ver qual vai ser o próximo ponto que a gente vai fazer. Então, acabamos nossa terceira carreira. Olha que graça que já tá ficando, tá? Eu acabei de medir ali, vou pegar de novo a fita métrica. Já estamos com 7 centímetros, tá? A nossa intenção é chegar a 35, né? Que é o tamanho médio de um suplá. Talvez, para efeitos de vídeo, eu vá chegar a 30, mas isso vai depender de como estiverem o nosso padrão de pontos, tá? Porque eu tenho um pouquinho de toque, então eu acredito que as coisas têm que ser simétricas. Então, se eu chegar em 30 e tiver simétrico, eu vou parar, tá? Mas se não, eu vou fazer um pouquinho mais para mostrar para vocês. Agora, então, né, a gente tem agora 27, né? Porque, afinal de contas, a gente fez, né, um ponto alto e um aumento. Agora, a próxima carreira, a gente tá se desafiando, viu, gente? A gente vai fazer uma carreira de ponto alto duplo, tá? E ponto alto duplo com aumento. Como é que vai funcionar o aumento, então, nessa carreira? Toda vez que a gente tiver o ponto alto sozinho, a gente vai botar o aumento nele. E vamos fazer os outros dois, um em cima do outro. Então, vai ser um aumento, 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos e assim por diante. Vamos lá. Então, agora é sempre aquele esquema. Eu tenho aqui o primeiro ponto, né? Mas eu vou ignorar a cabeça do primeiro ponto e vou para a cabeça do segundo ponto. Puxo aqui a minha
meu fio, dou uma abridinha na argolinha, insiro a agulha, coloco aqui, dá aquela puxadinha para ficar juntinho, fecha o ponto. E como ele é um ponto alto duplo, eu preciso de 4 correntinhas aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Tem o meu ponto alto duplo fake aqui. Mas agora eu vou fazer um de verdade aqui, tá? Na mesma argolinha. Então, ó, 1, 2 laçadas, porque ele é um ponto alto duplo. Insere aqui na mesma argolinha. Opa, cuidado para não pegar de trás. Pesca o fio e vai lá. Passa laçada 2, laçada mais 2, laçada, opa, quase perdi, mais 2. Então, aqui, ó, que bonito, ó. Já tenho 2 pontos altos duplos. E aí, agora, nos próximos 2, é um ponto alto duplo em cada um. Então, 1, 2 laçadas, sempre na alcinha de trás. Pesca, vamos lá. 2, 2, 2. 2 laçadas, próximo ponto. Pesca e vai. Tira 2, tira 2, tira 2. Então, aqui eu já fiz, ó, o meu aumento em ponto alto duplo e 2 pontos altos duplos. Vou fazer mais um grupinho junto com vocês. Vamos lá, então, ó. 2 laçadas, alcinha de trás, pesca, vai lá. Pessoal, eu tenho tendência de fazer os pontos rápido, tá? Então, se vocês estiverem achando rápido, coloquem na velocidade 0,75 aí no vídeo de vocês. Tá? Eu vou tentar fazer mais devagar também, tá? Então, eu fiz um aumento aqui e agora os próximos são normais, um em cima do outro. Mais um aqui pra gente mostrar como é que tá ficando. Olha que legal isso aqui, tá? Então, vocês vão fazer assim até o final da carreira. Lembrem, né? Então, um aumento, né? 2 pontos altos duplos no mesmo e depois um e um até o final da carreira. A gente já volta. Então, pessoal, cheguei no fim aqui da nossa 4ª carreira e da 3ª para a 4ª ele cresceu quase 5 centímetros. Então, lembra que eu mostrei para vocês que tinha 7? Olha aqui, já tá com 12, tá? Então, eu tô achando que nós vamos conseguir fazer ela. Eu já mostro, já mostro a minha ideia para vocês. Então, assim, a gente fez aqui, então, o ponto alto duplo. Agora, nós vamos fechar a carreira, como sempre, tá? A gente vai ignorar a cabeça aqui desse primeiro ponto. Vem aqui para a cabeça do segundo. Insere a agulha, né? Vem aqui no meio, né? Que era a laçada que tava aqui, né? Insere, arruma. Vamos puxar para fechar. E aí, nós vamos fazer, a próxima carreira vai ser uma carreira de ponto alto triplo, tá? Pra gente fazer o primeiro, que é sempre o ponto fake, a gente vai fazer 5 correntinhas, ó. 2, 3, 4, 5. Tenho minhas 5 correntinhas que representam o meu primeiro ponto alto triplo fake. Agora, vamos fazer um ponto alto triplo de verdade. Ah, antes de eu continuar, como vai ser o padrão de aumento nessa carreira? 3 pontos triplos, um aumento. 3 pontos triplos, um aumento. Obviamente, o aumento também é em ponto triplo, tá? E assim, pessoal, aqui o meu, ele tá meio que querendo começar a dobrar, tá? Mas ainda tá sob controle. Eu ainda, ó, eu coloco ele em cima da mesa. Claro que ele tá meio que misturando, vou puxar aqui, né? Eu coloco ele em cima da mesa, ele ainda tá retinho, tá? Então, tá tudo bem, tá tudo sob controle, tá? Se ele começar a enrolar demais, aí isso é sinal de que a gente precisa fazer mais aumentos na carreira. Mas, por enquanto, como eu falei, tá sob controle, tá?
Então, vamos lá, vamos dar prosseguimento a essa nossa, 1, 2, 3, 4, nossa quinta carreira com pontos altos triplos. Então, aqui, primeiro ponto, são 3, né? Vamos lá, 1, 2, 3 laçadas na agulha, alça de trás, insere, pesca, laçada 2, laçada 2, laçada 2, laçada 2. Agora sim, eu tenho um ponto alto triplo de verdade. Vamos fazer mais um, ó. 1, 2, 3. Laça aqui, pega na alcinha de trás, pesca, laça 2, laça 2, laça 2, laça 2. Eu tenho meus 3 primeiros pontos e agora o próximo ponto eu vou fazer o aumento. Então, ó, 1, 2, 3, insere, pesca, laçada 2, laçada 2, laçada 2, laçada 2 e mais um no mesmo ponto. Então, ó, 3 laçadas, insere 2, 2, 2, 2. Então, eu tenho aqui 5 pontos altos triplos, tá? A gente vai repetir esse padrão até o final, tá? Então, a gente vai sempre fazer, como eu falei pra vocês, ó, 1, 2, 3, ponto sobre ponto, no quarto, faz um aumento em ponto alto triplo. A gente vai se encontrar aqui para fechar a carreira e eu dizer para vocês o que nós vamos fazer a seguir. Pessoal, o que eu temia começou a acontecer. Eu resolvi fazer a próxima carreira para ver, né, se a gente conseguiria seguir a mesma sequência de aumentos que a gente estava fazendo até agora, né? Só que não deu, porque ele embabadou demais. Então, o que nós vamos fazer na nossa próxima carreira? Agora, a próxima carreira, a gente já fez, então, ó, ponto baixo, meio alto, alto, alto duplo e alto triplo. Agora, a gente vai voltar, vai regredir, tá? Agora, a próxima carreira vai ser de ponto alto duplo, tá? E para isso, para o nosso trabalho começar a voltar ao normal e não curvar, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento por toda a carreira, tá? Não se preocupem se o aumento de vocês cair em cima de ponto de aumento, tá? Porque aí isso vai corrigindo nas próximas, certo? Então, vamos lá. Vamos fechar como sempre, né? Vamos vir aqui na cabeça. Passo o fio aqui, né? E aí, a gente vai fazer ponto alto duplo. Então, a gente vai inserir aqui, fechou, 4 correntinhas para subir, né? 1, 2, 3, 4. Já temos o nosso primeiro ponto alto duplo. Agora, a gente vai fazer mais um, então, 2 laçadas, pega a alcinha de trás, pesca o fio, laçada 2, laçada 2, laçada 2. E agora, no próximo ponto, a gente vai fazer um aumento. Então, 2 laçadas, insere na alcinha, pesca, puxa 2, puxa 2, puxa 2 e mais um. Pesca, puxa 2, puxa 2, puxa 2. Então, aqui, ó, 2 pontos e um aumento. A gente vai fazer isso por toda a carreira para que o nosso trabalho fique reto, né? O objetivo é esse, que tu coloque ele em cima da mesa e ele fique reto. Então, o número de aumentos que a gente vai fazer vai depender disso para que o nosso trabalho fique bonito. Esse é o propósito total do nosso trabalho. Quando vocês terminarem, a gente vem aqui e se encontra. Então, pessoal, terminei aqui a minha carreira de ponto alto duplo, tá? Fazendo, né, 2 pontos e um aumento. Ele já diminuiu essa dobra, né? Então, se a gente coloca ele aqui em cima da superfície, ele já fica retinho. Mas, então, pra gente corrigir de vez isso, nós vamos fazer na nossa próxima carreira, que vai ser de ponto alto simples, tá? A gente vai fazer por toda ela um ponto e um aumento.
um ponto e um aumento por toda a carreira. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, como sempre, fechando a nossa carreira. Tá? Insere aqui. Vamos levantar 3 correntinhas, né? Então, aqui a gente já tem o nosso primeiro ponto alto, fake, né? Como sempre. E o próximo a gente já vai fazer um aumento, tá? Então, 1, 2. Vamos para o próximo grupo, então. Faz um ponto alto solto e um aumento no próximo. Vocês vão vendo que, ó, ele tava bem fechadinho, foi abrindo, 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 e agora nós vamos fechando de novo e o ponto vai diminuindo, né? Mas a ideia é essa. Então, aqui, gente, nessa carreira número 1, 2, 3, 4, 5, 6... Carreira número 7 vai ser toda em ponto alto simples e fazendo sempre um ponto alto, um aumento em ponto alto, um ponto alto, um aumento em ponto alto em toda a carreira. A gente se encontra aqui para finalizar essa carreira. Pessoal, crochê é um jogo de tentativa e erro, né? Então, eu já tinha até gravado todos os vídeos, né? Eu tinha feito aqui, a gente terminou a nossa carreira de ponto alto, né? Eu tinha falado para vocês que já tava quase, olha aqui, ó, já tá praticamente retinho, tá? E aí, eu tinha feito toda uma carreira, porque a nossa próxima carreira vai ser de meio ponto alto, tá? Eu tinha feito toda ela fazendo aumentos em todos os pontos. E aí, os pontos embabadaram, e aí eu tentei corrigir na carreira seguinte e achei melhor desmanchar tudo, né? Voltei aqui, né, o ponto onde a gente parou. Então, o que a gente vai fazer? Como o problema tá quase resolvido, a gente vai manter esse número de aumentos que a gente fez aqui. Ou seja, nessa carreira de ponto alto, a gente tinha feito um ponto alto e um aumento, um ponto alto e um aumento. A gente vai fazer a mesma coisa, só que agora com meio ponto alto. E aí, a gente vai intercalar os aumentos. Então, como aqui eu tinha um ponto alto sozinho, agora eu vou fazer um aumento nele e os próximos 2 vão ser normais. Então, vai ser um aumento, 2 pontos... um aumento em meio ponto alto, 2 meio pontos altos, um aumento em meio ponto alto, 2 meio pontos altos, e assim por toda a volta do nosso trabalho. Vamos lá. Vamos começar essa carreira, né? Vamos mostrar como é que ela fica. Acontece, gente, acontece. Eu até poderia deixar para, né, mostrar a vida real, mas não, ia ficar um vídeo muito longo. Então, vamos fechar aqui a carreira. Vou fazer 2 correntinhas para subir, né, esse meu meio ponto alto. Passo a laçada, venho de volta aqui na alcinha e faço o outro meio ponto alto nesse mesmo ponto, que é o nosso aumento. E aí, eu vou fazer 2 meios pontos altos normais. Então, 1, 2, tá? Vou fazer mais uma série para mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho um ponto alto sozinho, eu vou fazer um aumento em meio ponto alto em cima dele. Então, ó, 1, 2 meios pontos altos. E aqui, como eu tenho o aumento em ponto alto, eu vou fazer um meio ponto alto em cima de cada um deles, ó. 1, 2. E aí, nós vamos assim por toda a carreira e a gente se encontra aqui para fazer a nossa última carreira. Terminei, então, a minha carreira de meio ponto alto, fazendo aquele esquema, né? Um aumento e 2 pontos, e deu certo. Olha aqui, ó, ficou retinho de novo. Agora, pessoal, a gente vai fazer a última carreira antes de fazer o acabamento, tá? E essa última carreira vai ser de ponto baixo, ok? E nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Porque eu tenho a impressão de que se a gente fizer mais aumentos aqui, ele vai começar a embabadar dessa vez, tá? Então, vamos fazer aqui, vou começar a carreira aqui com vocês.
né? Vamos pegar aqui, na cabeça do ponto, encaixou, né? Pegar aqui na alcinha, né? Fechar aqui a carreira. Vou fazer uma correntinha e vou entrar aqui de novo e vou fazer um ponto baixo, tá? Porque aí aqui vai ser a cabeça do nosso ponto baixo. E aí, como eu falei pra vocês, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto da carreira de baixo, tá? Sempre pegando na alcinha de trás. E aí, nós vamos dar toda a volta. Quando a gente chegar aqui, a gente se encontra para mostrar para vocês como é que nós vamos fazer o acabamento do nosso suplá. Então, pessoal, terminei, né? Deixa o nosso camuflado aqui, deixa eu empurrar essa coisa um pouco mais para lá, pra gente poder enxergar, né, o nosso suplá, né? Tá meio escondidinho aqui. Vamos fazer uma... Vamos ver que tamanho ele ficou, pra gente decidir o tipo de acabamento que a gente vai fazer. Olha, 31 centímetros, e deu certinho, tá? Então, já que ele ficou com 31 centímetros, ele pode ser um pouquinho maior, a gente vai fazer um acabamento aqui em ponto leque. E eu vou te mostrar agora como se faz esse ponto leque. Vou deixar aqui arredado. Então, assim, primeiro de tudo, a gente vai fechar a carreira, como sempre, né? Pega aqui pra trás, puxa, tá? E aí, agora não tem mais a necessidade de... Não, eu vou pegar assim, vou pegar aqui na alcinha de trás. Vamos continuar pegando na alcinha de trás pra preservar o detalhe. Então, inserir aqui, vou fechar a carreira. E aí, o ponto leque vai ser o seguinte. Nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas que vai representar um ponto alto, tá? Vou fazer mais 2 pontos altos nessa mesma correntinha. Então, ó, passei a laçada, vou inserir aqui, puxo, faço a laçada, puxo 2, laçada, puxo 2 e vou fazer mais um no mesmo buraco, tá? Ó. Fiquei com 3 pontos altos aqui. Agora, a gente vai pular 1, 2 pontos e vai vir no terceiro e vai fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer de novo, a gente vai pular 1, 2, vai vir no terceiro e vai fazer 5 pontos altos. Então, 1, sempre na mesma argolinha, ó. 2, 3, 4, 5. Então, ó, eu tenho aqui um leque. Isso aqui é um leque, tá? Daí, vou contar aqui, ó. 1, 2, vou vir no terceiro, faço um ponto baixo. E assim por diante. Então, a gente sempre vai intercalar. A gente vai fazer 5 pontos altos, pula 2, faz um ponto baixo no terceiro, pula 2 e faz 5 pontos altos no terceiro. E a gente vai fazer isso por toda a volta do nosso suplá. E aí, quando a gente chegar aqui, a gente volta para encerrar tudo. Terminei aqui. Olha que lindo que fica. Bem delicado, mas ele dá um detalhe, né? Bem fofinho pro nosso trabalho. Vamos ver quantos centímetros ela ficou no total, ó.
33, tá bom, né? Um suplá normal tem em torno de 30 a 35 centímetros, o nosso ficou com 33, tá? E aí, deu certinho aqui, ó, no fim, porque a gente terminou aqui o leque, fez o ponto baixo, e aqui já vai começar aquele primeiro meio leque que a gente fez. Então, a gente só vai terminar ele, né? Vamos fazer aqui, então, ó. Vou passar aqui, bem no pé desse... Vou passar no pé desse último ponto aqui mesmo, ó. Faço 1, 2 pontos altos, e aí a gente vai terminar o trabalho com o falso fechamento, né, de ponto. Então, eu vou cortar a linha aqui, grandinha, tá? Puxo, venho, vou fazer aquele fechamento como se eu, né, a gente tava fazendo o fechamento de todas as carreiras aqui. Puxo. Vou puxar aqui pra trás, né? Venho aqui na parte de trás do meu ponto, puxo o fio e eu tenho um acabamento aqui perfeito. Olha aqui, ó. Quem olha não sabe dizer que foi aqui que eu encerrei o trabalho. E claro que aí nós vamos fazer o acabamento, puxar o fio aqui por dentro. Deixa eu só puxar um aqui para mostrar, né? Depois a gente faz isso com mais calma, a gente vai puxando. E aí, quando chegar mais ou menos aqui assim, corta. Tem gente que pega e passa uma colinha. Eu não gosto de usar cola, tá? E isso, gente, olha só. Que lindo que ficou o nosso suplá natalino, tá? Vocês podem fazer quantos vocês precisarem na casa de vocês aí, né, pro Natal. E outra coisa que eu tava pensando para vocês, né, pensarem nessa ideia. Aqui a gente tem um suplá, tá? Mas, se eu não fizer todas essas carreiras, se, por exemplo, eu parasse aqui, eu teria um descanso de copo, né? Poderia fazer essa parte aqui, faz esse acabamento aqui, eu tenho um descanso de copo bem bonitinho aqui. Então, até já vi gente, né, dobrando, dobra e costura, tu tem uma mini bolsa. Enfim, gente, crochê é tu olhar para as coisas e ver possibilidades, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Ela foi um pouco longa, mas foi bem legal, porque foi bem cheia de técnicas. Não esquece de te inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar o sininho de notificação e deixar um comentário dizendo o que vocês acharam, né, da aula, do suplá, e compartilhar esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.